pessoal, antes de tudo, gostaria de informar a todos presentes que nós estamos gravando essa reunião, esse percurso formativo, tá? Iniciamos a gravação. Bom, vamos lá. Eu sou a Letícia. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá tudo certo? Estão me vendo? Perfeito. Bom, eu sou a Letícia, sou assistente social aqui da Capemisa Social, né? Para quem não conhece o nosso trabalho, nós somos uma instituição de assistência social, de assessoramento, defesa e garantia de direitos, né? E atuamos aí nacionalmente, né? Assessorando as nossas instituições parceiras e organizações da sociedade civil. Hoje nós temos o prazer de receber uma grande parceira da Capemisa Social, é a Tatiana Bastos, presidente do Instituto de Direito Coletivo, instituição parceira também de longa data da Capemisa, para falar desse tema tão, digamos, difícil, né? As instituições têm um pouco de dificuldade, então elas pedem bastante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aplicada às organizações da sociedade civil. A Tati já está aqui online. Tati, fica à vontade para iniciar. Estou aqui, qualquer coisa me fala. Eu fico dando uma olhadinha no chat para te ajudar, auxiliar. Fica à vontade para se apresentar e a gente dá início, tá bom? Obrigada, a gente já agradece, desde já, a Capemisa Social agradece muito aí a sua colaboração. Gina, Letícia, prazer estar de volta nesse diálogo. A Capemisa Social é uma grande parceira do IDC, nós somos extremamente gratos ao apoio, inclusive recomendo as entidades que ainda não são parceiras, que ainda não conhecem a Capemisa Social, para se aproximarem, se associarem também, como assessoramento, como garantia de direitos, de fato, tem feito muita diferença em diversas instituições, inclusive para o Instituto de Direito Coletivo. É um prazer estar aqui. Vou falar, né, bom, primeiro, sou mulher, branca, estou lá, 45, caminhando aí para os meus 45 anos, preciso de óculos, mas não uso. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, me interrompam. Quer dizer, eu não sei ler como é que é um pouco a dinâmica, se a gente faz as perguntas ao final, mas fiquem à vontade. Eu sou advogada de formação, especialista em Direito Civil e Constitucional pela UERJ, especialista em Direitos Difusos e Coletivos pela Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e há 2 dias tive a notícia que fui aprovada na certificação enquanto auditora. Então, além de advogada, também estou com a classificação, né, com a certificação de auditoria, porque também sou formada em contabilidade. Então, hoje a proposta é falarmos, né? Oi, Lê. Não, eu fui bater palma e levantei a mão, sem querer, desculpa. Hoje a proposta é falarmos sobre a LGPD, mas com recorte para as organizações do terceiro setor, né? Então, a gente vai fazer um panorama geral sobre o que é Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, como é que esse grande tema chega, né, nos dias atuais, né, na importância que tem, e aí a gente entrará especificamente sobre a temática que nos afeta, né, no nosso dia a dia e que também nos causa grande preocupação. Então, eu vou compartilhar a minha projeção com vocês, e aí eu peço para vocês só confirmarem se vocês estão vendo. Peraí, deixa eu só mover isso aqui. Peraí. Só um segundinho. Peraí. Para vocês, a tela está cheia? Perfeito. Está cheia. Para mim está cheia. Então, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, uma sopa de letrinhas que a gente brinca, né? Inclusive, de forma geral, no serviço público, né? Nas coisas a gente gosta muito de falar em siglas, né? E aí são parênteses, assim, uma das questões de transparência e de acessibilidade, é muito importante a gente explicar o que significa cada uma das siglas, né? Então, só falando um pouquinho do IDC, né? Eu estou como presidente do Instituto de Direito Coletivo. O IDC também é uma entidade de assessoramento de garantias de direitos. Nossa atuação, assim como a Capemisa, é uma atuação nacional. Hoje estamos em 9 estados do Brasil.
tendo uma rede de mais de 150 entidades. Na nossa rede, nós temos tanto entidades de assistência, né, na sua forma mais clássica, né, criança e adolescente, PCD, voltados para direitos da pessoa idosa, criança e adolescente, já falei, criança e adolescente, vulneráveis sociais, como também cooperativas de catadores, como também entidades de matriz africana, quilombolas, enfim, o IDC, a nossa rede, ela é composta pela complexidade e pela necessidade de garantir os direitos de uma forma bastante ampla, né? Então, a gente tanto olha para entidades da área de assistência, como também de um campo estendido da sociedade civil. Nosso foco, então, é a justiça social, né? E a gente, para isso, atua de forma transversal através de 3 eixos, que é o eixo do fortalecimento da democracia, e aí dentro desse eixo a gente vai estar falando de transparência, a gente vai estar falando de participação social, de cidadania ativa, de participação nos conselhos de políticas públicas, enfim, dentro desse eixo, então, ele dialoga com inúmeras formas de participação. No eixo de meio ambiente, é o eixo que aí estamos com um olhar, né, um olhar mais específico para questões de mudanças climáticas, para questões de resíduos. Somos titulares, né, do Comitê Guandu, que é responsável pelo abastecimento de 14 municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, mais de 14 milhões de pessoas atendidas pelo Comitê Guandu. E também aí insere em diálogo com o nosso eixo de inclusão o nosso recorte específico para catadores recicláveis. No eixo de inclusão, propriamente, a gente tem mais fortemente, né, a nossa atuação com pessoas idosas, somos titulares do Conselho, estou, né, na vice-presidência do Conselho, do CONDEP, né, o Conselho de Direitos da Pessoa Idosa do município do Rio de Janeiro, somos integrantes, claro, né, do SEMAIS, né, do Conselho Municipal de Assistência Social, somos integrantes do Conselho de Criança e Adolescente, e estamos em diálogo também no Fórum de Criança e Adolescente aqui do estado do Rio de Janeiro, além de diversas outras redes que o IDC integra. Então, deixo também meu convite para os integrantes, né, hoje da nossa conversa, do nosso bate-papo, para conhecerem o Instituto de Direito Coletivo e também nossas portas abertas para formação de rede, para diálogo mais próximo. O IDC possui portfólio de atividades, né, de serviços que a gente tem como uma forma mais padronizada de atendimentos, mas a gente também tem uma abertura para receber demandas e estar em diálogo com essa coletividade que a gente considera essencial para garantir os direitos. Então, entrando propriamente no tema, vamos falar, então, um pouquinho de contexto e um pouquinho propriamente da legislação, né? A evolução histórica da proteção de dados, a ascensão do direito fundamental e a estrutura regulatória que temos aqui no Brasil. Bom, se a gente for olhar para o contexto geral, né, para o contexto global de privacidade, a gente observa, né, 2 grandes experiências a respeito, né, da proteção de dados, bastante diferente, né? A experiência que acontece hoje na Europa, né, e a experiência que nós temos propriamente nos Estados Unidos. Não significa que em outras regiões também não tenham, assim como o Brasil, né, não estejam ali regulando a questão da proteção de dados, até porque a gente sabe que hoje dado é um ativo, né, é um bem que tem o seu valor, né? E aí a gente vai falar também um pouco disso, um pouquinho mais à frente, mas existe hoje, certamente, em diversos países, não posso dizer todos, né? Porque são mais de 190 países, mas existe esse olhar para a importância da proteção desses dados. A gente hoje tem grandes conglomerados de tecnologia, né? Seja Google, seja a Meta, enfim, diversos que utilizam os dados para
para os seus próprios negócios, né? Então, quanto mais se conhece o seu público, mais você consegue direcionar também a sua comunicação, a sua venda, né? A venda do interesse ali que você está querendo desenvolver. Então, olhando para essas duas realidades, né, a realidade europeia e a realidade norte-americana, a gente percebe abordagens diferentes. E aí, por que é importante a gente estar olhando para essa diferença? Porque é a forma como a gente também enxerga, né, como a gente enxerga criticamente o que seria essa proteção de dados a partir da perspectiva nacional. Então, na Europa, majoritariamente, a gente tem um modelo compreensivo e unificado. Ou seja, você tem ali... Bom, primeiro que a Europa são vários países, né? Então, você tem a União Europeia ali fazendo essa verticalização dos normativos, até pela própria característica da União Europeia, né? A finalidade da União Europeia, não à toa, União da Europa, né? Tendo esse modelo unificado, essa forma de atuar como proteção de dados para aquele grupo de países relacionados, né? Então, é uma tendência ali que cada um se regule, né, a partir como disse, né, a partir desse vértice da União Europeia. Entende, eles, né, nesse modelo, né, nesse formato, se entende a privacidade como um direito humano. Ou seja, existe uma intensidade na proteção da privacidade. E aí isso traz para a União Europeia, né, algumas camadas de proteção que a gente não observa, por exemplo, nos Estados Unidos, né, especificamente no modelo norte-americano, de uma forma generalizada, e a gente, nessas camadas de proteção a essa privacidade, a gente abre discussões para questões que em alguns momentos a gente perpassa por elas, mas não aprofunda, como, por exemplo, você ter uma cidade cidades, né, que a gente chama de cidades inteligentes, digamos assim, que ela é totalmente filmada, né, com câmeras, enfim, com câmeras inteligentes, reconhecimento facial, com alto uso de tecnologia. Não significa que na Europa não tenha isso. Existe, sim, né? Inclusive, se eu não me engano, Londres é uma das cidades com uma grande vigilância monitorada por câmeras inteligentes, né? Mas a proteção desse banco de dados na União Europeia ela é extremamente rigorosa. Né? Então, você tem, sim, uma preocupação do que é feito com esse tipo de material bastante intenso e que se relaciona aí com a abordagem, digamos assim, filosófica propriamente desta proteção ao uso e aos dados pessoais. Né? E na perspectiva norte-americana, né, que seria o outro modelo, a gente já tem um modelo mais relacional ao tipo de setor invocado. Né? Então, é um modelo híbrido, que a gente chama, né, que ele tem, dependendo de qual o mercado que está se analisando, enfim, você tem uma maior ou menor proteção ao direito, aos dados, né, à privacidade do usuário, digamos assim. Né? Então, isso faz com que, até pela própria característica, né, legislativa norte-americana, você tem uma grande descentralização de legislações que tratam do tema e uma maior ou menor, um maior ou menor rigor em determinados nichos. A gente observa também, né, as grandes empresas de tecnologia ou nasceram nos Estados Unidos ou têm uma grande relação com os Estados Unidos. Então, também há aí, a partir dessa perspectiva, talvez até um impacto dessa característica, né? Dessa característica desses grupos econômicos que têm nos dados pessoais, né? Que têm nos dados dos seus usuários um grande ativo
negociável, né, e negociado enquanto modelo de negócio. O que, a partir dessa característica, marca, certamente, essa dicotomia, né, essa separação entre a perspectiva europeia e a perspectiva norte-americana. A Lei Geral de Proteção de Dados como um direito fundamental. Aqui, nossa Constituição é de 88, né? Então, mal existia a internet, mal existia vou fazer 45 anos, né? Então, alguns amigos meus brincam, nós somos, na época que a gente fazia bobagem, não tinha Instagram, graças a Deus. Né? Porque esse uso excessivo, ou enfim, né? Esse uso na forma como hoje nós fazemos, né? A gente posta tudo, a gente teve um boom, né, do uso da postagem, da publicação, dos comentários, enfim, que de repente teve um grande inchaço de dados de pessoas, né, ali se compartilhando, redes sociais, enfim, essa migração para a internet, né, essa migração essa mudança cultural, digamos assim, ela foi bastante intensa nos últimos 20 anos. Né? Assim, certamente, nos últimos 10 anos, já é uma perspectiva completamente diferente do que quando a gente estava olhando ali na década de 80, no início da Constituição. Então, não é de se esperar, não é nada muito diferente da gente estar discutindo isso, discutindo sobre proteção de dados pessoais, especificamente na emenda constitucional, que foi promulgada em 2022. Significa que não havia dados pessoais antes, né, que não tinha essa necessidade de blindagem de proteção? Certamente sim, assim como já existia. Né? A nossa Constituição já tem a previsão de habeas data, por exemplo, que é uma ferramenta constitucional, não, é uma solução, um remédio constitucional para alteração de dados pessoais da população em registros eminentemente públicos. Né? Então, você tem ali um remédio constitucional já anteriormente previsto, né? O que significa que essa preocupação com os dados pessoais ela não é nova, ela não nasce em 2022, mas certamente a partir dessa demanda que a gente tem com essa sociedade tecnológica, com essa intensificação da exposição pessoal, né, de dados pessoais, a gente tem essa constitucionalidade do tema. Então, hoje, temos, então, a proteção dos dados pessoais com status constitucional. Isso faz com que, isso é muito, muito importante, a partir da nossa estruturação legal, né, que ela torna-se, né, ela está no nosso artigo 5º, então ela é uma cláusula pétrea, o que significa que, juridicamente falando, a proteção de dados ela não pode ser mais excluída como dentro do nosso rol de direitos garantidos, né, pelo nosso ordenamento. Isso dá um reforço à importância dessa proteção de dados. Né? Essa mudança ela estabelece a competência administrativa e legislativa privativa da União e garante, consequentemente, uma segurança jurídica nacional e afasta legislações locais contraditórias. O que isso significa? Eventualmente, digamos, que determinado Estado queira regular, né, de forma mais abrangente, digamos assim, o uso de dados pessoais. Eu sou, né, sou governador de determinado Estado e resolvi fazer um decreto, resolvi fazer alguma coisa que exponha os dados pessoais de crianças, né, que estão acolhidas no nosso sistema de proteção da infância, enfim, porque eu acho que tem que ter ali um aumento da adoção dessas crianças. Não pode. Você pode ter a melhor das boas intenções, entretanto, essas legislações elas já nascem, elas têm uma natureza de uma presunção de constitucionalidade, entretanto, se ela for contrária à Constituição, ela já tem ali um
uma possibilidade de questionamento a partir da nossa Constituição, utilizando as ferramentas necessárias, inclusive indo direto ao Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. Como a LGPD ela classifica os nossos dados, né? Eu trouxe 3 grandes classificações, que são os dados comuns, né? Então, qualquer informação que identifique, eu posso identificar uma pessoa física de forma direta, então, nome, CPF, RG, endereço, e-mail. Não significa que esses dados comuns não tenham proteção, tá? É só que eles têm um status protetivo menor do que os dados sensíveis. E aí, o que seriam, então, esses dados sensíveis? São informações de saúde, origem racial, filiação, tanto política quanto religiosa, nossa biometria, dados que trazem risco de discriminação social. Esses dados sensíveis, eles estão previstos expressamente na nossa legislação, né? E requer e tem necessariamente a necessidade de uma proteção maior. Por que isso? Porque existe a possibilidade do uso e cruzamento desses dados de você impactar a privacidade da pessoa, você impactar potencialmente, né, uma discriminação de determinada pessoa. Por exemplo, se o dado, né, dado de saúde, isso, inclusive, é uma discussão quando a gente fala, né, sobre planos de saúde, enfim, né, isso é uma discussão que é bastante intensa no judiciário, que existe um compartilhamento, digamos assim, sabido, porém, acho que alguém abriu para fazer uma pergunta, mas... Vou fechar. Tá, não, perfeito. Pensei que fosse uma pergunta, desculpe. Esse compartilhamento de dados de saúde, por exemplo, né, que aparentemente tem ocorrido entre planos de saúde, ele estaria sim contra a LGPD, porque determinada empresa de determinado plano de saúde pode, né, deixar de aceitar, né, aquela pessoa, porque ela tem um histórico de alguma doença custosa, digamos assim. Então, essa proteção, essa proteção dos dados sensíveis, ela tende e ela é focada e ela tem como objetivo mitigar, reduzir, impedir a discriminação daquela pessoa a partir do uso daqueles dados expostos. Então, o que seriam também dados anonimizados? Né? São dados que passam por processos técnicos, né, irreversíveis, que tiram a identidade daqueles dados. Né? Quando você faz... Por que isso é importante? Né? Quando a gente faz pesquisa, quando a gente utiliza dados de massa, né? Quando a gente olha para... Agora, né, tivemos recentemente não tanto, mas nós tivemos o censo, né? Ali você tem uma coleta de dados, mas que eles são anonimizados. Por quê? Porque não interessa se a Maria, que mora naquele determinado local, enfim, para uma política pública ali, né, de região, com algum recorte específico, o que importa nesse tratamento dos dados não é os dados comuns, mas sim o quantitativo ali a ser trabalhado. Né? Então, por que a gente precisa necessariamente anonimizar esses dados? Porque a partir do momento que você faz esse tratamento de forma irreversível, não é aquele com um cruzamento você consegue saber de onde vem essas coisas, né? Então tirar de fato os dados identificáveis daquela informação, você pode tratá-los sem ter qualquer risco de exposição das pessoas que ali deram seus dados ou que tiveram seus dados coletados. Então, vamos parar. Espera aí. Então, quais são os pilares
da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Os princípios da lei, né? O princípio da finalidade, né? Então, esse tratamento do dado, ele precisa ter um propósito legítimo, específico, explícito e previamente informado ao titular. Por quê? Porque o dado é do titular. O dado não é de quem está coletando. O dado, se eu não quiser, né, se eu não quiser dar a informação, eu não vou dar, porque ele é meu, né? Ele está na minha esfera pessoal, né? Então, para você ter uma coleta que objetive aquela coleta, né, daquela coleta do dado, você tem que ter a finalidade, um propósito que seja legítimo, específico, né? Então, para algum objetivo explícito, ou seja, a pessoa precisa saber que seus dados estão sendo coletados e o titular precisa ser previamente informado. Princípio da necessidade, né? Limitação de coleta ao mínimo indispensável para a realização da finalidade. Minimização dos dados, ou seja, se você quer levantar os dados para ver, né, quantas mulheres tem no grupo, em determinado grupo da sociedade, né, para você fazer uma política pública específica com recorte de gênero. Para que você vai perguntar se a pessoa torce pelo Flamengo? Sim, se a finalidade da pesquisa é fazer um recorte de proteção por questões de gênero, não importa qual time que a pessoa torce. Né? Claro que foi, né, é um exemplo extremado, digamos assim, né? Apesar de probabilisticamente, pelo tamanho da torcida do Flamengo, você ter um maior quantitativo, mas qual que é a necessidade daquilo que lhe é perguntado, né? O princípio da transparência, princípio esse que para o IDC, né, para o Instituto de Direito Coletivo, é um princípio fundador, né, um princípio extremamente necessário, porque a partir das informações claras, precisas, facilmente acessíveis aos titulares sobre o tratamento de dados, você consegue, sim, ter uma real proteção desses dados, né? E o princípio da segurança e da prevenção, né? Aquele que coleta esse dado, né, aquele que trata esse dado, tem uma responsabilidade, né, de tomar medidas administrativas que sejam robustas, né, a fim de evitar que ocorra acessos não autorizados ou mesmo vazamentos. Recentemente, nós temos tido inúmeras informações, né, inúmeras notícias de vazamentos de dados. Quando a gente observa muito isso, né? Por exemplo, uma pessoa que se aposenta, né? Se a gente tem no dia seguinte a pessoa está recebendo contato de banco, não sabe como a pessoa, né? Se aquele banco específico soube que a pessoa se aposentou oferecendo consignado. Agora, pelo menos, tem a proteção dos 180 dias, mas sim, é como se fosse uma mágica descoberta ali que você faz o contato com o recém-aposentado. É óbvio que houve ali um compartilhamento não autorizado daquele dado da aposentadoria. É óbvio que sim. Né? Então, esse controle, né, essa fiscalização necessária, ela precisa acontecer para proteger os nossos idosos, para proteger a sociedade como um todo. Né? Então, é intrínseco à lei, né, ter essa proteção, né, ter essa perspectiva de formas de prevenção, né, de medidas técnicas robustas e que sejam preventivas a qualquer tipo de acesso não autorizado. Bom, então, nossos direitos, né, os direitos fundamentais do titular daquele dado. A gente está falando, né, confirmação de acesso, né, o que significa isso, a confirmação e o acesso. Saber se a instituição possui seus dados e solicitar cópia integral daqueles dados que estão ali. Né? Isso como impacto operacional, né? Exige da entidade, né, daquele que tem
que coletou e que opera esses dados, um controle e uma centralização desses arquivos, tanto digitais quanto físicos. Né? É claro que a gente fala, quando vaza um dado, enfim, a gente majoritariamente está falando de dados digitais, mas pode ser, sim, acesso àqueles arquivos, né? Arquivos de papel, eles precisam ser protegidos quando eles contêm dados pessoais e dados sensíveis. Correção e atualização, né? Então, a retificação de informações incorretas, incompletas ou desatualizadas. Um exemplo dado foi o próprio habeas data, né? O remédio constitucional já originário da nossa Constituição em 88 e em constituições anteriores brasileiras, e a necessidade de canais fáceis para essa atualização. Né? A gente sabe que determinado dado ele está errado e a gente precisa saber como pedir para consertar. Né? Então, ter esses canais, assim, olhando de forma da operação propriamente, também é muito importante. Eliminação ou oposição, ou seja, você precisa excluir dados que são desnecessários e excessivos após o fim do tratamento, ou seja, após a finalidade para a obtenção daquele dado. Né? Então, assim, aí como gestão dos dados, né, como responsabilidade das entidades que tratam essas informações, você precisa ter uma política rígida de expiração, ou seja, depois de determinado tempo que você coletou aquele dado, você precisa descartar, né? E ser isso sistematizado, né? Ser uma constante na sua gestão. Portabilidade, receber seus dados estruturados para transferir a outra entidade. A gente conheceu, eu acho, os mais jovens há mais tempo tiveram a novidade da portabilidade do telefone, né? A gente poderia migrar o nosso número, porque antigamente a gente perdia o número de celular, isso fazia com que a gente permanecesse em determinada operadora. Aí a grande revolução, né, da autonomia, lá em 1825, foi a gente conseguir migrar o nosso número telefônico, né, de celular para outra operadora, e na famosa ali, portabilidade, à época nova, né? Então, o uso de formatos, aí que isso impacta no nosso sistema operacional, isso, claro que aí não específico para o terceiro setor, mas de uma forma geral, é o uso de formatos que tenham interoperabilidade, ou seja, que eles possam migrar em diversos sistemas diferentes. Desafios para as organizações da sociedade civil, né? A conformidade em organizações que atendem populações em situações de risco, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e idosos, eu diria principalmente, né? Em relação ao terceiro setor e a regulamentação, não existe uma regulamentação específica para o terceiro setor, né? Ela a proteção de dado, ela é acolhida pela lei geral, mas existem especificidades nos dados que a gente cotidianamente trabalha que tendem a trabalharmos com dados sensíveis, ou seja, aqueles dados que têm uma camada a mais de proteção e de complexidade também nas rotinas das entidades de assistência. Então, preocupações já de imediato, né? O risco de vazamento, né? Históricos de vulnerabilidade social, prontuários de saúde, expostos, enfim, né? Fichas de cadastro, né? Dos atendidos. Esses dados, por terem informações sensíveis, né? Então, aquela pessoa, né? Aquela criança que foi atendida, né? Em decorrência de determinada violação de direitos daquela criança. Se essa informação ela vaza vinculada ao nome daquela criança, existe um impacto aos direitos daquela criança muito grande. Né? Você pode ter hoje, né, o vazamento de determinada informação na rede, ele provavelmente você não vai conseguir mitigar mais. Né? Dizem que o que vai para a rede não some mais. Você tem ali uma possibilidade de anos depois recuperar essa informação que determinada pessoa que hoje está em uma outra realidade sendo agredido novamente porque aquela informação continua na rede e continua ali com potencialidade de
de impactar na sua privacidade, né, no seu campo de direito, né? E também, quando você olha, né, para uma entidade que tem normas sobre LGPD, que tem quadro de descarte de dados, que tem camadas de proteção, você também, olhando para a questão de recebimento de doação, você tem uma intensificação, um aumento dessa possibilidade de receber doações, né? A gente sabe hoje que essas empresas, enfim, né, você tem camadas de compliance, você também, essas determinadas empresas que são apoiadoras, né, do terceiro setor, elas também, ao apoiarem financeiramente, né, ao serem parceiras das entidades, elas também assumem determinadas responsabilidades naquele dado que é compartilhado em decorrência do projeto. Então, se o parceiro, né, se a entidade do terceiro setor não tem os seus mecanismos e as suas proteções para a proteção desses dados sensíveis, você tem também uma possibilidade de exposição desses financiadores. Então, hoje, é indiscutível que pensar em LGPD para o terceiro setor também é pensar em conseguir, né, mais meios de financiamento, porque você vai estar se adequando ao que o mercado hoje também, a legislação, né, a nossa Constituição determina, claro, a legislação determina, mas também o que o mercado entende ali, né, como o requisito necessário para um apoio financeiro. Proteção de crianças e menores. Eu coloquei a foto aqui propositalmente de uma... Eu pedi no IA criança vulnerável, né? Então, ele trouxe essa imagem. Por quê? Antigamente, a gente utilizava muito, né, imagens apelativas, né, para mostrar a importância né, daquele apoio financeiro, daquela doação para determinada entidade, enfim. E aí a gente não estava olhando para quem estava sendo retratado, né? Para aquela, ainda que né, um grupo de crianças ali reunidos estudando, enfim, aquelas crianças, elas têm o direito a não terem a sua imagem utilizada para qualquer outra finalidade, né? Com recorte, inclusive, de proteção de crianças crianças e adolescentes, você ainda tem uma outra camada dentro da própria legislação, né, no artigo 14 da nossa lei, que você, até 12 anos, você tem que ter o consentimento dos pais ou responsáveis, né, de um dos pais ou responsável. Claro, né, existe exceção a essa regra, né, quando a coleta for necessária, até para fazer contato com o pai ou responsável, mas essa exceção ela não pode prever o armazenamento desse dado, enfim. Assim, aí, voltando para a questão dos princípios, né? O princípio do absoluto interesse da criança, né? Ele é rei. Além dele, você também tem o princípio da finalidade da LGPD, o princípio da transparência da LGPD, você tem outros princípios inerentes ali ao tratamento desse dado. Então, quando a gente olha, né, aí falando especificamente de crianças menores de 12 anos, né, que a gente já tinha o hábito de, vamos fazer um passeio, a gente precisa da autorização dos pais, enfim, a gente precisa também acrescentar mais essa preocupação no uso e no tratamento dessas informações, especificamente para criança e adolescente. Em relação, né, ao cuidado e tutela dos idosos, aí eu trouxe alguns exemplos, né? Então, ILPIs guardam históricos médicos, relatórios socioeconômicos, informações previdenciárias, enfim, todas elas são dados sensíveis, né? Então, você tem que ter ali também uma camada de proteção, como a gente muito bem como a gente vem batendo aqui, né? Nos diferentes tipos de dado e, consequentemente, nos diferentes tipos de proteção a esses dados, certamente, né, em entidades, né, que tratem com dados, relatórios socioeconômicos, que tratem com dados médicos, principalmente, enfim, você tem sim que ter essa preocupação, esse recorte ainda mais
observado. Né? PCDs a mesma coisa, né? A deficiência exige diagnósticos, né? Existe tratamento com dados médicos que são dados sensíveis. Enfim, então a Lei Geral de Proteção de Dados ela atua como uma barreira técnica, né, impedindo que esses dados sejam expostos e facilitem golpes, roubos de identidade, fraudes financeiras, mas isso como exemplo, claro, né? Mas principalmente é um direito da pessoa não ter os seus dados expostos. É um direito nosso. A gente tem que entender, né, que os nossos dados pessoais são nossos. Né? Então, porque essa conscientização dos dados, né, do que a gente permite, quando a gente vai, né, numa farmácia, a senhora quer colocar o seu CPF para ganhar desconto, na verdade, a gente está fornecendo o nosso dado, que não seria necessário, né? Mas, claro, aí de forma nós concordamos com esse fornecimento, eles não estão, né, roubando de bancos, enfim, mas naquele momento ali você tem que saber que a partir deste fornecimento ele vai estar vinculando ali o seu hábito de consumo, né, o tipo de medicamento que você compra, enfim, né, e podendo também direcionar a venda para você. E, de repente, no seu celular chega olha, o remédio tal está com promoção. Né? Por quê? Porque a gente, né, na nossa sociedade hoje, a gente vai inserindo informações nossas e sem, talvez, perceber o quanto isso pode impactar no nosso próprio direito. É claro, né, existe uma facilidade do mundo moderno, né? Isso, essa venda direta, né? Essa subdivisão para grupos, né? Para nichos, enfim, isso tem um lado positivo, mas ele também pode ser certamente pensado de forma crítica, né? Então, será que a gente quer mesmo que os nossos dados estejam aí sendo utilizados para qualquer tipo de finalidade? Não, e a lei nos garante proteção. Então, trouxe aqui só um roteiro, né, prático de adequação, que quando a gente voltar para nossas instituições, que a gente traga isso como uma preocupação, inventariar os dados, né, mapear como é que esses dados, que tipo de dados que a entidade tem, como é que esses dados eles são tratados, né, formas de armazenamento, se físico ou digital, quem tem os acessos, qual que é a rotina de descarte, que isso também é importante. Né? Então, você estabelece na sua política, né, de LGPD, você estabelece, olha, as pessoas que foram atendidas pela minha organização, se elas não estão mais sendo atendidas, eu tenho uma política de descarte de 5 anos. Por que 5 anos? Porque eu recebo, aí tem que ter justificativa, né? Porque eu recebo recurso público e eu tenho que prestar contas, né? Eu tenho que garantir ali a guarda daquele material pelo período de 5 anos. Então, maravilha, isso está no meu termo de cooperação estabelecido, então eu desenho para para a minha entidade, né, uma política de descarte condizente com esta parceria e com essa ou com a finalidade ali da obtenção daquele dado. Né? Então, mas isso é importante que a entidade tenha, porque ela não pode guardar os dados, principalmente os dados sensíveis daquele atendido, né, ad eterno. Para sempre, né, tudo bem. Não é tudo bem, né? Aquele dado é da pessoa. O motivo pelo qual você tem esse dado, ele tem uma finalidade exclusiva, né, específica, objetiva. Então, inventário de dados é uma boa prática. Segurança, né? Segurança no uso desses dados. Eu sou a rainha para ser péssima na questão de segurança de tecnologia, porque eu uso a mesma senha basicamente para tudo. Então, já estou completamente errado, porque isso vulnerabiliza a minha vida pessoal. Mas, então, ter essa preocupação, né, de senhas fortes, de ativação de duas etapas. Muito obrigada. De 2 etapas no e-mail, muito obrigada. Utilização com parcimônia de WhatsApp corporativo. O WhatsApp não é uma ferramenta maravilhosa de comunicação, mas não é uma ferramenta segura. Então,
ter a preocupação de que tipo de documentos que você tem ali encaminhado, né, enviando. E, claro, né, como uma boa prática, você incluir cláusulas de confidencialidade, né, nos seus termos, seja de voluntariado, termos de consentimento, enfim, voluntariado, termos de parceria, como estabelecer, se você vai coletar dados, que esses dados eles tenham um consentimento claro, que as pessoas que estão fornecendo esses dados eles tenham consciência do objetivo, né, que eles estão fornecendo, para quê, o porquê do que está sendo coletado. Então, fico por aqui, deixo o contato, né, meu e-mail, site do IDC, esse QR Code leva para o nosso site, para a nossa plataforma. Convido a todos e todas para nos conhecerem. O IDC, como eu falei no início, né, é uma entidade de assessoramento e garantia de direitos, assim como a Capemisa. E não existe qualquer competição em entidade de assessoramento, né? A gente soma, né? Então, aquilo que existe um maior know-how, uma maior entrada, a gente pede ajuda, troca ideia e deixo o Instituto de Direito Coletivo aberto e me coloco à disposição também para esclarecer eventuais dúvidas. Tati, tem uma dúvida aqui no chat, é a Ticiana. Ela botou assim: gostaria de perguntar por que não pode manter um arquivo morto? Porque toda coleta de dados precisa ter propósito, né? Então, se a finalidade daquele dado, né, do arquivo morto, for a comprovação de determinado contrato, da execução de determinado contrato por obrigação legal, pode, claro que sim. Só que tem que cumprir a finalidade daquele dado. Então, se você não tem mais, né, o porquê guardar, né, você não tem mais uma obrigação ali a cumprir, não existe motivo de você continuar com dados de terceiros, né, dados daquela pessoa que foi coletada. Ah, Tatiana, mas aí o histórico da minha entidade, né, quantas pessoas, enfim, anonimiza. Você não precisa saber que a Maria José da Silva Couto, né, que ao tempo que foi atendida, ela tinha tantos anos, gênero feminino, torcedora do Vasco, não precisa disso, né, mas você atendeu tantas mulheres, né, uma faixa de idade de tanto a tanto, enfim, né, você pode dar um segundo tratamento para esses dados, para permanecer com o histórico da sua instituição, afinal de contas, senão também é apagar o passado, não é isso que a gente está falando, mas o que se fala aquele dado que identifica aquela pessoa, ela precisa sim ter uma finalidade. Respondido. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? A Tati está à disposição. Ninguém? O pessoal está tímido demais hoje. Tá. Então vamos lá, hein? Tudo bom? Boa tarde, Tati. Boa tarde a todos. Tudo bem? Boa tarde. Oi, Tânia. Então, Tati, eu vou ser bem direta, né? Eu, por exemplo, na verdade, eu estou há 13 anos como assistente social da instituição Projeto Salvando Vidas, que é uma instituição voltada para a melhor idade, né? Qualidade de vida, né? Serviço de convivência, fortalecimento de vínculos. E, primeiro, tá? Tantas vezes eu tentei acessar o CONDEP e, por conta de política, sabe, Tati, a gente não conseguiu até hoje. Mas depois que eu te ouvi falando, eu vi um canal verdadeiro de entrar e tentar o nosso processo tudo de novo. Muito obrigada por me dar essa esperança novamente. Tá? Imagina, e faço super questão, né? Como eu não sei se você estava no início, o IDC está na vice-presidência do CONDEP, né? O CONDEP é um conselho de direitos da pessoa idosa. É importantíssimo que as entidades que atuam com esta política estejam no CONDEP, para a gente poder apoiar, para a gente conseguir mapear as ausências. Né? Assim, então, se a gente tem fortalecimento de vínculo em determinado bairro, vamos fortalecer.
né? Então, se não tem outro, por que não tem? O que que a gente precisa fazer para aumentar? Enfim, então, por favor, Tânia, espero você lá. É muito, muito importante que as entidades que atuam com todas as políticas, claro, né? Mas aí falando especificamente na política do idoso, que estejam inscritas no CONDEP. Perfeito, nós vamos sim, tá? Hoje, por exemplo, nós temos toda terça e quinta-feira, Tati, nós estamos atuando com cerca de 85 idosos, sabe? Isso é muito lindo, porque quando o idoso está bem, a família toda está bem. Não Com adianta, a certeza. pessoa precisa entender isso, né? E a minha segunda questão é exatamente sobre o tema dessa reunião fantástica, que eu não podia perder de jeito nenhum. Eu estou sofrendo por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, que a nossa instituição ela é voltada à cultura, né? E aí, há 15 dias atrás, nós viabilizamos a democratização cultural do projeto do Belo e do Ferrugem. Por conta disso, a Meta, ela baniu a instituição do WhatsApp, baniu os meus dados. Eu não tenho WhatsApp há aproximadamente 15 dias, tá? E aí, agora, eu recebi um e-mail do suporte do WhatsApp, né? Porque eu, todos os dias, né, enviando, né? Que eu falei para eles que a minha vida parou, né? E aí, eles falaram comigo que, infelizmente, eu vou ter que trocar o chip. Não tem jeito, vou ter que trocar o chip. Então, você precisa ter muito cuidado, até mesmo na hora de você propagar até a democratização cultural, porque você não sabe quem te denuncia. Alguém denunciou a instituição de uma forma ilícita e eu fazendo lícito, porque nós ganhamos. Nós tivemos a garantia de direito de levar 50 pessoas totalmente gratuito ao Caminho Niemeyer, que é um local que é custoso, né? E aí, com isso, eu fui banida. Então, hoje, se você falar assim, então, eu vou te chamar no WhatsApp, não chama, não tem WhatsApp, entendeu? Aí, a partir de amanhã, depois que o suporte me deu todo esse feedback, é que eu vou levar essa carta para ti, para começar uma nova vida. Então, assim, esse tema é muito importante. Quem realmente pôde, sabe, filtrar tudo aquilo que você falou, Tati, olha, e levar para a sua instituição é de suma importância, tá? Muito obrigada por esse tema, porque eu estou passando na pele. Obrigada a todos, tá? E mais uma vez a gente vai entrar em contato com vocês. Maravilha. Tânia, sinto em ouvir isso, o que mostra, né, o quanto a gente também é dependente dessas formas de comunicação, né, o quanto elas fazem parte da nossa vida, né, é um serviço essencial, né, e que foi negado. Tânia, a Rosana pediu para você repetir, por gentileza, o motivo que você foi banida, que a internet dela falhou, ela não conseguiu acompanhar. Por favor. Nós fomos banidos por conta de uma publicação do show do Belo e do Ferrugem no Caminho Niemeyer, tá? Aí, porque nós recebemos, através da democratização cultural, né, esses ingressos para poder, no caso, estar entregando para as pessoas gratuitamente, porque o Caminho Niemeyer é pago. E aí, quanto ONG, nós recebemos vários ingressos gratuitos. E aí, nessa publicação, eles baniram o meu WhatsApp. Tá bom? Maravilha, Tânia. Obrigada. Obrigada Obrigada, pela tá? sua colaboração, viu? Valeu. Josete, pode falar. Josete levantou a mão. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu nem vou poder abrir a câmera, vocês me desculpem, que eu só consegui entrar Imagina. agora, eu perdi realmente boa parte, mas peguei aqui o finalzinho e na pergunta da Tânia, eu acabei pegando um pouco o contexto e aconteceu também comigo, né, o que aconteceu com a Tânia, e eu não tenho nada de rede social minha, era tudo da instituição. Eu faço parte do movimento de mulheres de apoio humanitário aqui na favela do Vidigal. A gente já tem um trabalho há mais de 10 anos e eu perdi tudo. Sabe o que é tudo? Eu fiquei... Sabe quando você fica sem saber o que fazer? Sem WhatsApp,
sem rede social, sem nada. E eu recebi essa mensagem da neta, e eu, na verdade, Tânia, você ainda sabe por quê, eu não sei por quê até hoje, e eu fiquei incomunicável, eu tive que comprar um outro chip e começar tudo de novo, porque eu não sabia nem por onde começar, e eu estou sem entender até hoje o que aconteceu. Esse é o meu desabafo, mas eu tenho uma pergunta, porque a Tânia também falou com relação ao CONDEP, né, o Conselho da Pessoa Idosa, e eu não faço trabalho direto com a pessoa idosa, porque nós somos um movimento de mulheres, mas nós temos um curso de formação para cuidadoras de pessoas idosas dentro da favela. E aí é uma dor também que eu tenho, né? Não só do CONDEP, mas como dos outros conselhos, né? A dificuldade que a gente tem para entrar nos conselhos é algo assim que eu assim não entendo. Eu estou com o meu processo do SEMAS, do Conselho Municipal de Assistência, eu sou assistente social, então assim, eu fico pensando, meu Deus, a gente faz um trabalho que era para o próprio Estado, né, o governo fazer, nós estamos fazendo, né? E a gente, para acessar qualquer conselho, eu fiz parte do Conselho Distrital de Saúde, e eu fico assim, sem entender o que acontece, né? É até bom saber, Tatiana, que você faz parte do CONDEP, né? Porque, assim, é uma dificuldade que se coloca que a gente não entende. E eu só estou no processo do SEMAS, né? Eu dei entrada, tudo bem que tem todo o processo, né? Tem que ver o plano de ação, papá. Mas é uma dificuldade que, ao invés de facilitar, dificulta, né? E a gente, como instituição de base, né, que a gente não tem uma estrutura, né, com vários profissionais, assim, graças a Deus que temos mais de uma assistente social na diretoria, né, mas não é não é normal nenhuma instituição ter, né? Nós temos, e mesmo assim a gente está tendo essa dificuldade, e é lamentável realmente, né? E eu não sei, aí vem a pergunta para você, Tatiana, se eu, como uma instituição que não trabalho assim diretamente com pessoas idosas, eu não sou uma ILPI, eu sou um movimento de mulheres que a gente tem a base aqui, a maioria é 50 mais ou 60 mais, né? Que estão aqui dentro da instituição. Se tem esse critério para entrar se cadastrar, né, no Conselho da Pessoa Idosa? Essa é a minha pergunta. Desde já agradeço. Perfeito. Tá bom? Obrigada, Josete. Só fazer um comentário sobre a Meta, o que mostra, né, o quanto eles lidam com os dados como um ativo, né, como um recurso, né? Então, eles não se importam se a comunicação ali é uma comunicação essencial, ou seja, para você fazer contato com a sua vida pessoal, da institucional, enfim, isso não é importante. O importante é o que eles determinam enquanto valor, né? Em relação ao CONDEP, precisa ter o trabalho específico para a pessoa idosa, mas isso, Josete, se você faz capacitação de pessoas, de cuidadores, né, o seu público é idoso. Né? Então, se o seu recorte, a gente conseguir observar, né, que o seu público é idoso, ou seja, 60 a mais, é possível inscrever como projeto. Porque no CONDEP existem duas formas de inscrição, a forma como longa permanência, né, ILPI, e a forma como projeto. Então, aí você olhando, né, para a sua experiência diária, se você conseguir observar que majoritariamente, aí né, você observa que aquela turma, né, ela é uma turma de idosos, apesar de, 3 de 100, 3 não são, né, aí você, em algum momento a pessoa vai envelhecer, enfim, mas assim, se a gente consegue observar que aquela atividade é para pessoa idosa, você pode inscrever enquanto projeto. E aí, em relação à dificuldade de inscrição, Capemisa está aí, IDC está aí, faz parceria conosco, né? A gente auxilia também na inscrição das entidades, a gente olha com vocês a documentação, a gente discute, auxilia no recurso, enfim. É para isso que serve também a entidade de assessoramento. Né? Nos cobrem, né? Assim, a assistência social ela é dividida em 3 tipificações. A tipificação de atendimento, que é mão na massa, porradaria, dedo no olho, chute na canela, a frente, né, de assessoramento,
né? Então, olhando auxiliando as entidades a sua atividade fim, documentação, enfim, né? Sentindo a dor junto, e a tipificação de garantias de direitos, ou seja, brigando pelo direito de todos, discutindo política pública, estando isso no recorte macro, né? Então, é isso, o SUAS é o somatório dessas tipificações. Então, conte com o IDC, conte com a CAPEMISA e outras entidades também de assessoramento. Muito Caramba, obrigada. Tatiana, agora você realmente deu uma força para a gente absurda. Muito obrigada. Agora nós vamos ter sim. Vamos embora para o CONDEP. Bora, eu quero todo mundo. A gente tem que mapear. Esse ano, a gente quer fazer o diagnóstico da população idosa da cidade do Rio de Janeiro. A gente quer discutir os parâmetros para ano que vem estar na rua, tipo o censo da população idosa na cidade. Por quê? Porque a gente precisa de dado, né? Não existe política pública de qualidade sem informação. Não existe. E o último diagnóstico na cidade do Rio de Janeiro tem 20 anos. Não pode ser assim, né? Assim, a gente tem que fazer uma mudança de mentalidade, né? Mentalidade de gestor, mentalidade de nossa, inclusive enquanto sociedade. Então, precisamos de vocês lá. Tatiana, então, se tiver um projeto que visa essa população idosa, não precisa ser ILPI. Não. Aí você vai inscrever enquanto projeto. São duas formas de inscrição, ILPI e projeto. Porque a gente, na verdade, terminou até agora uma turma, que é um projeto de costurando ideias, que é para 60 a mais. Que é Pronto, de costura inscreve esse. Inscreve esse. Bordado. Então excelente. Pode escrever, né? Com certeza. Obrigada. Inclusive, nós faremos um chamamento esse ano. A gente fez ano passado, né? Nós do CONDEP, né? A gente fez ano passado, a gente vai repetir esse ano com 15 vagas, R$300 mil por projeto, né? Apresentado. Então, só que isso é exclusivo para quem está cadastrado. Então, corram, vai ter recurso, inclusive. Outra pergunta, já que você falou de recurso, né? Via o conselho, esse recurso, ele é gerido através de Transfere Gov ou não? Eu vou ficar te devendo essa resposta porque eu não sei. Eu sei que Transfere Gov não, porque ele é federal. Eu não sei se a Prefeitura do Rio de Janeiro tem um sistema próprio. Mas eu vou ficar te devendo essa informação, porque eu de fato não sei. Pode deixar que eu vou te cobrar, porque eu vou te procurar mesmo. Então tá ótimo. Então já vou aproveitar e perguntar, né? Vamos lá. A Pai Três Rios levantou a mão. Pode falar. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, sim. Então, eu até coloquei aí a pergunta. A minha dúvida é em relação à contratação de funcionários. E sobre a questão de se vocês têm algum tipo de documentação que deixe a gente respaldado em relação aos dados sensíveis da instituição. Porque eu sou do financeiro e eu tenho muita dificuldade com contratação. E a gente precisa contratar um aprendiz. E aí, como são jovens, né? E até mesmo com CLT normal, a gente tem muito problema com o sigilo das informações. E eu queria saber se tem algum contrato, se vocês podem mandar alguma coisa desse tipo para nos dar um socorro em relação a isso. Porque vocês sabem, né, que nossos dados são muito sensíveis. Com certeza. O aprendiz, ele é contratação do adolescente, né? Então, ele tem uma proteção em relação aos dados, mas não tão rigorosa como se fosse de criança. Eu só não peguei seu nome, peço desculpas. Sua xará, Tatiana. Lindo nome. Então, Tati, a gente faz contato com o IDC, a gente pode apoiar vocês nessa análise, né? Então, a rede do IDC está aberta, né? Eu deixei no final da apresentação nosso site, enfim, e aí no caso a gente precisaria avaliar no seu caso concreto,
Porque modelo tem muitos, né? Mas modelo que sirva para a entidade precisa olhar especificamente. Aí, só falando genericamente sobre proteção de dados, você tem. Aí eu dividiria uma obrigação de guarda em duas categorias, digamos assim. Aquelas que você contrata em decorrência de estar recebendo recurso público, e aquela que você contrata em decorrência de ou recurso próprio, ou recurso privado, enfim. No recurso público, existe uma necessidade de transparência maior do que naquele que é referente a recurso privado. Por quê? Porque está na lei. Né? Então, está lá no EMIR-OSCA a obrigação de transparência em relação à contratação que é feita com recurso público. Então, por isso também é importante a gente entender o caso concreto para poder te auxiliar melhor. Mas, certamente, né, esses dados eles precisam ter controle de acesso. Né? Então, essa preocupação, eu acho que é uma preocupação de implementação imediata. Né? Quem internamente tem acesso a essas informações. Tá bom, então, Tati, eu vou entrar em contato com vocês. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Obrigada. Obrigada. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? É bom a gente trocar, né, pessoal? Contar as experiências, o que aconteceu, o que gostaria que acontecesse, como gostaria que acontecesse. Mais alguém gostaria de compartilhar conosco? Tá Boa ótimo. tarde. Opa, pode Boa, falar, Maria Aparecida. Boa tarde. é Isabela. Isabela. É porque tá Isabel, escuro aqui. peraí. Tá, Boa- depois a Maria Aparecida, então. Desculpe. Pode falar, Isabela. Uma dúvida. Uma pessoa que presta serviço e tem MEI, é necessário fazer um contrato com essa pessoa ou somente ela se apresentar que tem o MEI e formalizar que ela está trabalhando por conta própria, a instituição? É uma dúvida. Perfeito. Olha, a contratação por MEI, ela necessariamente não pode caracterizar as características de uma contratação seletista, né? Subordinação, assiduidade, faz tanto tempo que eu não estudo direito trabalhista que tem um terceiro aqui que eu esqueci, mas tem a tríade, né, de que característica seletista. É uma boa, excelente prática você ter um contrato. Por quê? Porque a partir desse contrato você vai estabelecer a relação entre o MEI, né, ali, que é uma contratação, é uma pessoa, porém ela é uma empresa individual, né, e a sua instituição, para, né, descaracterizar a forma de prestação de serviço enquanto seletista. Então, Isabela, como é obrigatório, né, assim, civilmente falando, você ter contrato para prestação de serviço? Não, né? Mas é recomendado que você tenha e estabeleça nesse contrato obrigações que são diferentes do que se ela fosse contratada como seletista. Obrigada. Eu posso falar, fazer um agradecimento aqui? Só um Oi, momentinho. Selma. Oi. Aqui a Maria Aparecida levantou a mão. Só um Tá momentinho, bom, Selma. tá bom, claro. Pode falar, Maria. Oi, boa tarde. Boa tarde. A minha dúvida, nós somos instituição da Pestalozzi de Maricá, no Rio de Janeiro, e nós trabalhamos muito com voluntários, né? Inclusive para justamente dar suporte a vários trabalhos aqui. Então, a minha dúvida hoje é justamente sobre o sigilo dos dados quanto aos serviços prestados por esse voluntariado, não os deles, mas o que eles têm acesso. Maria Aparecida, eu sugiro
que vocês, assim como tem, né, o termo de voluntariado assinado com eles, né, e aí só lembrando do que a gente falou na apresentação, precisa ter o consentimento dele em relação aos dados, né, que ele está, o objetivo ali de inserir os dados no termo de voluntariado. Eu sugiro que você faça um outro termo, que é o termo de sigilo. Né? Então, ele é responsável por manter de forma sigilosa, né, todos os dados que ele tem acesso. Então, ele vai assinar dois termos, o termo de voluntariado e o termo também de sigilo, de uso e sigilo dos dados, de terceiros, né? Porque aí ele se torna um operador. Mas o responsável principal é a Pestalozzi. Entendido. Muito obrigada pela informação. Maria Aparecida, só vou acrescentar mais uma coisa que só é uma observação contábil, tá? As horas de dedicação desse voluntário precisam ser contabilizadas, tá? Você precisa informar isso para sua contabilidade. E aí, o que a gente faz, mais ou menos, se a gente não tem uma mensuração exata, né, do tipo de atividade, enfim, é colocar um valor aproximado para isso entrar na sua contabilidade. É muito importante isso, porque, primeiro, que isso é uma regra da contabilidade do terceiro setor. E, segundo, isso é ótimo para financiamento também, né? Porque você mostra ali na sua contabilidade a transparência e mostra que você tem um apoio de pessoas que vestem a sua camisa ali e estão apoiando a importância da sua atividade também. Ok, Tatiana, muito obrigada, tá? E assim, só assim, finalizando, nós temos vários tipos de voluntariados, né? Nós temos os que são voluntários mesmo, outros que são aceitos por cumprir a situação dentro da associação, né, Pestalozzi. Então, assim, justamente por isso a nossa dúvida quanto a isso, né? Quanto ao sigilo dos dados. Se Perfeito. existe assim também, justamente nós temos que separar por voluntariado a situação, né? Ou não, se pode qualquer um. Essa também é minha dúvida. Perfeito, perfeito. PSC não é voluntariado, né? É uma medida jurídica, né? De cumprimento alternativo à pena. Mas esse colaborador, né, esse PSC, deve assinar também esse termo de responsabilidade para o uso dos dados, né, o termo de sigilo. Ele não assina o termo de voluntariado porque ele não é voluntário, ele está na sua instituição em decorrência da parceria que você tem, ou com a VEP, ou com, né, com a nona vara, enfim, né, com o sistema judicial. Mas ele deve assinar o termo de sigilo porque ele vai estar manuseando ali, potencialmente, né, dados que são sensíveis. Ok, muito Selma? obrigada pela explicação. Selma, pode falar. Sim, eu quero assim agradecer, né, ao IDC, a vocês também por essa oportunidade essa tarde aqui de um aprendizado incrível, né? E eu acho assim, a Tatiana não falou, né, mas eu acho assim interessante a gente colocar em rede o quanto que o IDC caminha junto com as organizações. A gente já tem uma parceria de longos anos com a IDC, né? E que eles nos disponibilizam um link que está no nosso site que toma conta de toda a nossa transparência, né? E é bacana, porque quando tem algum documento vencendo e tal, eles fazem contato, e a gente encaminha o documento e eles mesmos botam no site, né? Então, é um linkzinho muito simples, que vai direto do IDC para o site das organizações, e que nos ajudam no controle total de transparência, né, da prestação de contas. Então, é um link importante para a gente, porque nós temos uma parceria com o governo do Estado, a antiga FIA, que hoje está na Secretaria de Estado da Mulher e Políticas Inclusivas, né, e que eles acessam direto o nosso site para ver se a gente está ok com a transparência para o recebimento das parcelas e tal do convênio, né? Então, queria aqui, mais do que parabenizar, agradecer ao IDC, né, por essa parceria aí, que é tão bacana com a gente, tá? Obrigada, viu?
Thelma, nós que agradecemos, parceiraça, né, que é um exemplo, né, de entidades assim, né, como os outros, assim, a gente sabe o quanto é necessário esse tipo de apoio, né, a gente faz porque a gente acredita no trabalho de vocês, acredita que é essencial, né, fazer esse suporte. Eu coloquei aqui no chat o link do iTransparente, né, o iTransparente é uma plataforma, como a Selma muito bem disse, né, que possibilita a transparência do uso do recurso público, então, para as entidades, principalmente para as entidades que recebem recursos públicos e que têm as obrigações de transparência, podem utilizar o iTransparente, né, e vão cumprir integralmente o que estabelece a legislação. E, além de cumprir o que estabelece a legislação, a gente ainda possibilita que insira outras informações para que possam mandar para financiadores, por exemplo, né? Assim, olha, né? Dá uma musculatura profissional também na apresentação dos projetos. Então, também completamente aberto, né, para a rede do IDC. Fiquem à vontade para conhecer o IDC, mais o IDC, e para conhecer também a Capemisa, que é um grande parceiro do IDC também. Maravilha, pessoal. Posso pedir uma gentileza para vocês? Vocês podem abrir a câmera para a gente tirar uma foto bem legal para registrar esse momento? Quem puder abrir a câmera, eu agradeço. Eu vou abrir, mas se eu cair, me desculpe. Vamos lá, estão abrindo. Deixa eu botar aqui, falta a gente abrir aí. Deixa eu ver aqui. Estou tentando. Bastante Hoje a casa está gente. cheia, a casa está cheia. Tá. Vamos lá. Só um momentinho. Tá abrindo todo mundo aqui, porque é lento. O negócio é lento. Ó, eu vou contar no 3, eu vou tirar uma foto nossa, hein, galera? 1, 2, 3. Sorrindo. Tá ótimo. Ficou lindo. Maravilhoso. Bom, pessoal, gostaria de agradecer aí o tempo de vocês. Meia hora, né? Oi, alguém quer falar? Muito obrigada, tá? Tudo de bom. Nada. Imagina. Agradecer o tempo de vocês, agradecer a Tati e o IDC por essa parceria aí maravilhosa. É sempre muito bom, a Tati é muito inteligente, ela explica muito bem. A gente pega, porque, né, eu sempre comento, a forma da pessoa explicar muda tudo, né? A gente assimila logo o que ela fala, ele exemplifica. Então, para a gente entender bem tranquilo. Te agradeço, Tati. Muito, muito obrigada. Em nome da Capemisa Social, da minha diretora que não está aqui, da Janete. E estamos aqui sempre de portas abertas para o IDC e para todas vocês, tá bom? A gente agradece. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, até a próxima. Obrigada, gente. Fica na paz. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Muito obrigada.